Olá, gente, tudo bem? Agradecer a presença de todos aí. No nosso chat estamos recebendo a doutora Renata Rubach, que está com o nome de Roberta, mas é Renata, a culpa é minha. E esse sobrenome é de qual origem, Renata? É alemã. Ah, é alemã. Muito bom. Dizem que os melhores juristas são alemães, né? Uma vez eu estava num avião, me disseram que os melhores juristas são os alemães. Eu, como não falo alemão, fiquei meio constrangido. E, pessoal, é um prazer imenso, é um tema completamente novo nos nossos eventos. Renata, antes de eu te fazer a tua apresentação, queria dizer o seguinte, esse evento é promovido pela Associação de Ex-Alunos da Estácio, em parceria com a Universidade Estácio Sá, mas são duas instituições diferentes, né? E há muito tempo, nós realizamos os aniversários da universidade. Tá? Eu acho que há uns 10 anos a gente comemora os aniversários, com patrocínio da Estácio, né, que eu costumo dizer que é a volta do dinheiro que a gente mesmo paga para eles. E esses eventos são muito grandes no mundo presencial. Tá? Geralmente, os nossos eventos contam com 5.000 pessoas. Só que esse ano, ao comemorarmos os 50 anos da universidade, que esse ano a gente está fazendo 50 anos, está me ouvindo bem? A universidade, a gente já tinha planejado o evento presencial quando houve esse problema da pandemia. Esses nossos eventos presenciais já aconteceram no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, etc., mas a gente nunca falou de direito do consumidor. É um tema completamente novo para o nosso evento, né? Então, é um prazer imenso a gente poder falar sobre esse tema. A Estácio começou, Renata, há 50 anos atrás, numa casa aqui no Rio Comprido, e tinham 30 alunos nessa turma, iniciada pelo Dr. João Shoa, que era um juiz da época, de preparatório para o curso da magistratura. Hoje a Estácio tem 47.000 alunos de Direito. É a maior faculdade de Direito do Brasil e da América Latina, quiçá do mundo em número de estudantes de Direito. Fora os 500.000 alunos de outras áreas que também são abrigadas pela Estácio. Então, a gente está comemorando esses 50 anos e vai ser muito legal falar de direito do consumidor, que é uma área que a Estácio também foi pioneira na época, com um professor, meu Deus, com um desembargador, esqueci o nome dele agora, era diretor da Estácio, que começou com responsabilidade civil, o Cavalieri. Lembra? Ele falava muito sobre responsabilidade civil e foi um dos defensores aí do Código de Defesa do Consumidor. Pessoal, quero desejar boa tarde à Vanessa, ao Carlos, ao Léo, à Regina, ao Ezequiel, ao Ed. Tem muita gente que entrou, já tinha entrado, eu estava conversando com vocês sobre a aula online, mas quando eu entro e saio, eu perco o bate-papo. Então, é só o pessoal aí dizendo boa tarde aí que eu vou cumprimentando. A Renata Rubach é advogada, professora, palestrante, pós-graduada em Direito Público e Privado pela FEMPERJ, eu fiz a FEMPERJ também, é um excelente curso, gestora da plataforma consumidor.gov.br, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, fundadora e assessora-chefe do PROCON Carioca, aqui da Prefeitura do Rio, é isso, né, Roberto? Eu também sou funcionário da Prefeitura, eu sou coordenador de captação de recursos da Casa Civil. Ela é secretária do Conselho de Defesa do Consumidor, CONDECOM, delegada da OAB-RJ, membro das Comissões de Defesa do Consumidor, Prerrogativas, Juizados Especiais, Estaduais, Esportes, Publicidade e Serviço Jurídico na Internet, da OAB e do Fórum de PROCONs do Rio de Janeiro, é membro do Fórum de PROCONs, da Associação Brasileira de PROCONs e ex-assessora legislativa da Câmara Federal. É um prazer imenso recebê-la, acho que vai ser uma excelente palestra, vou estar aqui te ouvindo atentamente, já tem as minhas dúvidas para tirar também, já anotei. Pessoal aí, os alunos, Jadir, Vanessa, Carlos, Léo, pessoal que está entrando, vão enviar as dúvidas todas aí pelo chat, a gente vai fazer no final, para não ficar interrompendo ela toda hora, aproveitem e tirem todas as suas dúvidas. E quero agradecer também ao doutor Eduardo Biondi, presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, que fez a indicação para que nós pudéssemos te convidar. Lá na OAB eu presido a Comissão de Advocacia Pro Bono, né, que é a comissão, sempre sobra para mim essa que não ganha nada, entendeu? Advocacia solidária, sempre sobra para mim essas comissões, mas é com imenso prazer que eu faço esse trabalho lá.
E a Regina está perguntando, dorme que horas? Regina, eu realmente eu faço uma... Porque eu fiquei mandando zap para eles a madrugada inteira, convidando para as palestras, e de madrugada eu fico testando o sistema na internet, essa coisa toda. Deixa eu te mostrar aqui mais ou menos como é que funciona, Renata. Eu vou ficar pequenininho e você vai ficar grande. Tá vendo? Tá bom assim? Aí eu vou desligar o meu som. Bom, acredito que já é para eu começar, né? Então, vamos lá. Primeiramente, queria agradecer aí a oportunidade de estar aqui respondendo aí as dúvidas, tirar as principais dúvidas nesse momento aí de pandemia dos alunos, né, ex-alunos, enfim, outras pessoas que estejam participando, colegas, professores, advogados, todos que estão aí nos prestigiando, né, nesse sábado. Venho representando aqui a Comissão de Defesa do Consumidor da OAB, a pedido do doutor Eduardo Biondi, que é o nosso presidente da comissão. A gente tem feito um trabalho lá um trabalho bastante incisivo em relação a essa questão da pandemia. A gente criamos uma campanha educativa que trata exatamente de cada um desses temas, cada direito do consumidor durante a pandemia, o que pode ser feito nesse período. E então, nessa oportunidade, eu já convido todos a conhecerem aí a página da comissão, da CDC OAB-RJ, que está também no Instagram, no Facebook. Lá a gente tem vários temas tratados de forma aprofundada, então acho que é legal quem estiver estudando alguma questão e queira se aprofundar, pode acessar lá as redes sociais da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB, que também é um trabalho voluntário, apesar de você disse aí, né, que eu estou lá sem receber nada, também todos os membros lá trabalham também de forma voluntária, então, na verdade, todas as comissões da OAB, né, tem esse viés aí educativo, né, de grupos de estudos, que desempenha aí um papel muito importante, um papel de cidadania, auxiliando aí a população como um todo nessas questões, né, dos seus direitos, entender os seus direitos, né, e como viver melhor aí em sociedade. Ao longo da minha fala aqui, eu vou tentar explicar os principais pontos, as principais dúvidas que têm chegado para a gente em relação à questão do direito do consumidor e os efeitos que tem sofrido, né, em razão da pandemia, essas relações, os contratos, o que muda, né, com a pandemia. E vou trazer alguns dos pontos, espero durante toda a minha fala conseguir externar aí as principais e dirimir as principais dúvidas, mas caso não seja possível, como o doutor Vitor já colocou aqui, a gente vai abrir um espaço ao final para que sejam feitas as perguntas e tirar qualquer dúvida, sanar qualquer dúvida que tenha ficado aí ao final. Antes de começar, assim, eu gostaria de lamentar aí a nossa inestimável perda que tivemos hoje do mestre querido, o desembargador professor Silvio Capanema, que deixou aí um legado imenso para todos nós. Então, em meu nome, em nome da comissão, a gente gostaria de fazer esse registro aí, né, e desejar aí aos familiares, amigos, enfim, que tenham forças aí nesse momento que é difícil, e fica para nós, né, tudo que ele deixou, todo o legado, todo o conhecimento, todos os ensinamentos, e queria deixar esse registro aqui também. Bom, adentrando, então, em relação ao direito do consumidor, o objetivo dessa live aqui, eu posso depois, numa outra oportunidade, vir falar dos direitos do consumidor de forma geral, mas aqui a gente vai apontar, até em razão do tempo, os principais aspectos em relação à pandemia, né? O que muda, o que muda em relação no momento de pandemia, né? Se continua, o Código de Defesa do Consumidor ele pode ser relativizado nesse período, existem alguns direitos dos consumidores sendo relativizados nesse período. Então, como é que fica, né, durante esse período? Logo no comecinho da pandemia, o principal setor, né, o setor, eu acho que foi atingido primeiro aí, foi a parte da questão do turismo, das viagens, hospedagens, passagens aéreas. Foram as primeiras dúvidas que a gente já começou a receber. Pessoas que estavam com viagens marcadas,
Antes disso, antes de chegar aqui no Brasil, pessoas que estavam com viagens marcadas para locais em que tinham que estava tendo, né, a epidemia na época, ainda não era uma pandemia, mas que estavam tendo a epidemia pelo coronavírus e que as pessoas tinham por medo, né, de se contaminar, enfim, queriam cancelar essas viagens, essas passagens, as hospedagens. Então, como ficou o direito nesse caso, né? O direito do consumidor, ele prevê lá que o consumidor ele pode, sim, cancelar sem custo adicional, quando existe algum fato em razão da saúde, segurança, é um motivo, né, seria uma justificativa para que ele cancelasse a sua viagem sem ter que pagar nenhum custo por isso e ter ali garantido o seu dinheiro de volta. Logo no início, a gente percebeu uma resistência, tanto das agências, como das empresas aéreas, como das agências do pessoal das hospedagens, né? E para fazer esses cancelamentos. Muitos consumidores tiveram muitas dificuldades para fazer esses cancelamentos, alguns casos tiveram que ser judicializados, enfim. E aí, diante desse cenário, né, o crescimento da judicialização, o governo federal editou a medida provisória para tratar dessa questão, aí a medida provisória 925, que tratou dessa questão das viagens, permitindo o cancelamento sem custo para o consumidor, e colocou também, vendo ali o lado do fornecedor, né, colocou um prazo um pouco maior para que essa devolução fosse diluída aí em 12 meses, que seria o que o governo federal entendeu como razoável para fazer essa devolução. Isso aí foi o primeiro caso assim que a gente começou a receber de dúvidas frequentes dos consumidores em relação à pandemia. Um outro ponto que a gente também chegou a passar desse período, né, em que ainda estava em época de epidemia e que ainda não tinha chegado no Brasil, então a gente ainda não estava sofrendo ainda tanto impacto nas nossas relações do dia a dia, né? Eu costumo falar que a relação de consumo, o direito do consumidor é um direito que está no nosso dia a dia, né? Um direito que é o que a gente vive, né, todos os dias. Então, quando chegou ao Brasil, começou, sim, a atingir outras relações contratuais, outras relações de consumo, em que influenciavam no nosso dia a dia. Né? As pessoas passaram, a gente começou a ter aí uma série de regras, né, como isolamento social, essa questão de evitar o deslocamento, né, estabelecimentos que não poderiam mais funcionar, enfim. Por um lado, o fornecedor ele não tem culpa de não poder abrir, né? E assim, aí já não a gente sabe que tem lá no Código de Defesa do Consumidor a responsabilidade objetiva, né? Mas nesse caso aí existe um fortuito que, né, a pandemia, então ele não teria que necessariamente responder, ser penalizado por isso. Como o consumidor também, nesse caso, por outro lado, também não pode ser penalizado por um fim, né, num contrato em razão da pandemia em si. Então, colocando na balança, né, as inúmeras situações que surgiram em razão dessa questão, acho que principalmente pelo isolamento social, que inviabilizou aí uma série de contratações nos modelos em que elas eram propostas inicialmente, como foram acordadas lá atrás, na hora do início do contrato, essas alterações elas tiveram que ser levadas aí em consideração. A questão é que o consumidor, ele necessariamente não é obrigado a aceitar uma forma diversa do que ele contratou. Como também o fornecedor, ele, por outro lado, não pode ser penalizado, né, ter lá uma multa, aquela multa que esteja lá no contrato, pelo não fornecimento daquele serviço, se também ele não deu causa ali para aquele descumprimento, digamos assim, do contrato. Então, nesse viés aí, eu acho que o melhor caminho, e é o que a gente tem sempre defendido, a Comissão de Defesa do Consumidor da OAB lançou uma campanha em que diz que um contrato não é só um papel. Por trás de um contrato sempre vai ter um rosto, uma família, ou seja, pessoas, né? Então, que vivendo ali, né, que de alguma forma vão sofrer os impactos daquela alteração ali no contrato. Então,
A partir daí, a gente tentou, em todos os problemas que surgiram, a gente teve demandas de creches, tivemos dúvidas sobre academias, sobre os bancos, os empréstimos, os contratos, como é que ficam, os financiamentos, né? Também teve a questão de planos de saúde, também tivemos algumas questões em relação ao plano de saúde, o cancelamento, vai ser possível cancelar pelo atraso, porque nos planos de saúde a gente tem lá a previsão de cancelamento do contrato, quando atrasa por mais de 60 dias. Enfim, o que ficaria, como é que ficaria nessa situação? Né? Pessoas perderam o emprego, perderam fonte de renda, tiveram redução de jornada de trabalho. Como é que o que pode ser feito em cada um desses casos? Bom, primeiro ponto, tentar, né, conversar, sentar com a outra parte, tentar, sim, chegar num denominador comum ali. É uma questão, é uma negociação em que os dois lados não vão sair ganhando, na verdade, os dois lados têm que ceder de alguma forma, os dois lados vão acabar tendo, né, dentro das suas possibilidades ali, ter que ceder de alguma maneira. E a campanha que a gente fez, né, inclusive, a gente recebeu no âmbito federal, né, tanto no âmbito federal quanto no âmbito daqui da OAB do Rio, né, a recomendação, né, o comunicado do nosso presidente, aqui, Luciano Bandeira, para privilegiar esses métodos alternativos de solução, que os advogados ajudem nesse processo, porque o fato é, se todo mundo, apesar de ter o direito, sim, de cancelar o contrato, de parar de pagar diarista, parar de pagar creche, parar de pagar academia, enfim, corta todos os serviços, porque, assim, o serviço não está sendo prestado, você, em tese, não precisa pagar por ele. Mas, assim, se todo mundo for resolver cancelar o contrato, e mesmo que se deu com as passagens, foi um pouco nesse raciocínio, inclusive que a medida provisória foi editada, se todo mundo resolve ao mesmo tempo cancelar, isso vai gerar um efeito, um impacto, né, na economia, porque a gente precisa que a economia esteja funcionando, né, as rendas estejam circulando, enfim, então, isso aí a longo prazo, aliás, nem tão longo prazo assim, até hoje, até quem não foi atingido pela pandemia vai acabar sofrendo, sim, essas consequências se a gente tiver uma quebra aí na economia generalizada, né, usando um pouco aí a palavra da moda, né, o colapso, não só da saúde, mas o colapso na economia, e a gente já está vendo aí, né, acho que pós-pandemia, um possível colapso também do Poder Judiciário, porque as demandas que vão surgir aí em razão da pandemia, eu acho que quanto mais a gente conseguir evitar através do diálogo, através das negociações, através das medidas, né, extrajudiciais, melhor. Porque simplesmente deixar para o judiciário decidir aqueles casos, sim, que o estabelecimento agiu de forma intransigente, não quis sentar para conversar, não quis negociar. E da mesma forma que o consumidor tem lá a possibilidade de restabelecer aí as cláusulas do seu contrato, o fornecedor, ele tem, sim, o dever de esclarecer o seu consumidor, oferecer alternativas, né, passar a explicar, não basta ele, tipo, alegar, eu estou na pandemia e por causa disso eu não vou fazer nenhuma devolução, porque senão eu vou fechar. Não é assim que funciona, as coisas têm que ser tratadas de forma clara, as informações tem que ser transparente, né? Não basta informar, a outra parte tem que, sim, compreender, entender o que está sendo colocado. Então, esses todos são pontos aí que eu acho que foram importantes estão sendo importantes, né, durante esse período de pandemia e que vale a pena a gente discutir aqui, né? Em relação às viagens, desde o início foi existia, sim, a possibilidade de cancelamento para o consumidor, mas diante, seguindo essa linha para manter, né, manter o negócio, manter o setor, porque foi logo de cara um dos que sofreram os maiores turismo, é o setor que está parado hoje em dia, né, e a gente tem cidades aqui no Rio que são praticamente vivem do turismo, né, como é que ficam essas pessoas, como é que ficam essas famílias? Então, assim, eu acho que cabe também ao consumidor
né? Não só o fornecedor também ter essa empatia, né, com o outro, porque o consumidor, se ele está realmente precisando, foi prejudicado e precisa repactuar as cláusulas do seu contrato, ele vai ter esse direito. Mas, assim, se ele também não precisa, eu acho que ele também pode flexibilizar. Isso tudo a gente vai conseguir chegar, né, alcançar, com certeza, quando tiver um diálogo, né? Um diálogo com transparência, com informação, para poder chegar aí no melhor entendimento para resolver essas questões de pandemia. Paralelo a isso, quando chegou a pandemia aqui no Brasil, a gente já começou a ter algumas medidas do governo, né? Teve essa do deslocamento, deslocamento restrito, né? Que é a questão do isolamento social, e algumas, com os impactos na economia, já foram tomadas algumas medidas legislativas também. Vários estados no país fizeram leis, estados e municípios fizeram leis que tratavam das concessionárias de serviço público, são os serviços essenciais, né? Água, luz, gás, esses serviços, né, considerados essenciais e que a população não pode, né, ficar sem. Então, o eventual desemprego, ou perda de renda nesse período, a inadimplência, em caso de inadimplência, enquanto tiver o estado de calamidade, né, o estado de calamidade pública, a gente não vai ter permitido o corte do serviço. Então, como é que é isso, né? Aqui no estado do Rio, a gente teve essa possibilidade para luz, gás, contas de luz, de gás e de água. Em âmbito federal, na Anatel, isso já tinha sido também, publicado, uma resolução possibilitando essa medida, né, que não fosse efetuado o corte em razão da inadimplência durante esse período, só que, inclusive, foi prorrogado esse prazo para até 31 de julho, né, pela Anatel. Então, pelo menos a parte de energia elétrica até 31 de julho, em âmbito federal, mas aqui no estado do Rio a gente já tem uma lei estadual que versa sobre o assunto e que já inviabiliza esse corte aí nesses casos das contas de serviços essenciais. Plano de saúde é uma questão que o consumidor, nesse momento, então, não pode ficar sem, né? Então, eles têm... tentou-se a ANS, assim como a ANEEL, que é a agência reguladora lá, que também é uma agência reguladora, buscou, junto às operadoras de plano de saúde, essa possibilidade também de não haver o cancelamento em razão da inadimplência, só que, infelizmente, essa possibilidade não foi aceita pelas operadoras. Então, plano de saúde, infelizmente, a gente não está tendo essa garantia aí, por enquanto. Então, resta ao consumidor, caso tenha algum problema, infelizmente, né, diante da impossibilidade de negociação, vai ter que buscar o judiciário aí para ter garantido o seu direito. E uma outra questão que eu vi anunciar bastante, mas que é um ponto que falta, que tem que ter muita atenção na hora de tratar, né, foi a questão dos bancos. Os bancos, eles têm ofertado, né, você prorrogar o seu empréstimo, prorrogar o seu financiamento, né, prorrogar aí o pagamento das suas contas. Só tem um detalhe, essas não é bem uma prorrogação, né? Na verdade, acaba sendo sim uma renegociação. Então, eles colocam lá os critérios para avaliação, ou os critérios, né, a forma como isso vai ser feito, é tratado pela própria instituição. Que, assim, na época, a Febraban anunciou a medida, muitos consumidores correram tentar negociar os seus contratos e não conseguiram, porque o banco, né, dentro dos critérios dele lá, para alguns eles permitiam essa renegociação, para outros eles não permitiram, não foi aprovado, para outros colocaram uma série de exigências até absurdas e que não
foge totalmente do objetivo que era a medida, né? Se a medida era ajudar nesse momento e não explorar nesse momento. Mas a gente viu muitas medidas sendo tomadas assim, e então, nesse ponto, todas as pessoas eu tenho orientado que, para renegociar contrato, né, busquem um auxílio, ainda mais esses mais complexos, né, como contrato bancário, contrato, tem até questões que não eram do âmbito não é nem do âmbito de relação de consumo, mas questão de locação, né, essas questões, todos esses pontos que estão tendo mudanças aí em razão da pandemia, buscar, sim, o auxílio, né, do especialista, no caso do advogado, né, se não tiver condições de buscar um advogado, buscar um órgão de defesa do consumidor que pode auxiliar também nessa situação, né. Então, assim, a gente tem aí desenhado algumas alternativas, né, para o consumidor. E o Código de Defesa do Consumidor, ele, apesar de não tratar de um caso, né, de calamidade pública, de pandemia especificamente e tal, existe lá, no artigo 6º, inciso 5º, a possibilidade de revisão dos contratos quando ele se tornar onerosamente excessivo para qualquer uma das partes. Nesse caso, o consumidor, ele pode, sim, se utilizar dessa cláusula para buscar a revisão desse seu contrato. Se ele fala, né, o artigo, ele fala, essa mudança aí seria por algum fato superveniente. Bom, ele não fala questão de fato imprevisível, ou um fato inesperado, ou fato... o fato é superveniente, ou seja, foi após a data do contrato, né, foi formalizado o contrato, e aí ocorreu o fato qual é? A gente está vivendo aí uma pandemia, né, e que não era esperada, né, foi repentina, mas nada disso importa, é um fato superveniente. Sendo um fato superveniente, já o consumidor, ele tem direito à revisão do seu contrato. Então, assim como ele tem direito à revisão do seu contrato, o fornecedor também vai ter, sim, o dever, né, de oferecer alternativas para o consumidor nesse caso. Caso o fornecedor se coloque de forma, né, intransigente, não queira negociar, vire as costas para o seu consumidor, o que é uma pena, né? Porque sem consumidor, fornecedor nenhum sobrevive, né? Eu acho que esse momento de pandemia está sendo uma ótima oportunidade para os consumidores aí repensar os seus fornecedores, porque naturalmente eu acho que vai acabar aí as pessoas vão sentir, né, vão perceber, né, quem virou as costas para os seus clientes e quem está entendendo o momento e está, né, tentando aí resolver da melhor forma possível. Claro que tem casos e casos, existem empresas grandes, médias, pequenas, existem empresas que estão fechando, muitos estabelecimentos, principalmente comércio, os comércios pequenos, comércios menores. Então, a gente também, né, incentivou bastante que ajudassem essas pessoas, né, que estão evitar cancelar esses pequenos contratos, né? Então, eu acho que é uma situação em que depende dos dois lados, depende de um consumidor consciente, sim, dos seus direitos, né, do que ele pode fazer. Claro que se ele não tiver jeito, ele não tem como pagar, ele não tem o que fazer, né? Assim, ele não perdeu o emprego. Então, assim, ele pode sim buscar o seu direito e para ter essa adequação aí, essa repactuação do contrato para que fique, voltar a ter o equilíbrio, né? Todo contrato ele tem que ter um equilíbrio. Então, não pode ser nem muito ruim, nem para o consumidor e nem para o fornecedor. Então, nesse caso, existe essa possibilidade, o Código de Defesa do Consumidor ele já traz essa possibilidade, apesar de não ter algo lá escrito especificamente sobre pandemia, ou fortuito, ou o que seja, mas existe essa possibilidade lá da revisão dos contratos com base no artigo 6, que são os direitos básicos do consumidor, todos estão lá, direito à informação clara, adequada. E em relação aos direitos básicos dos consumidores, um ponto que eu queria falar, que eu acho que tem sido mais polêmico, que eu tenho, assim, a quantidade de perguntas que eu tenho recebido em relação às mensalidades escolares, né?
A gente está aí num assunto super polêmico de lá no início, né? Logo no início, as pessoas já começaram a perguntar: é para pagar? Não é para pagar? O que eu faço? Né? Meu filho não está na creche, o que eu tenho que continuar pagando? Como é que eu faço isso? É para parar de pagar? Bom, a orientação sempre foi, e continua sendo, né? Não é para parar de pagar. É para continuar pagando dentro das suas possibilidades. Agora, o que a gente tem que verificar nesse caso? O estabelecimento, né, a instituição de ensino, se ela teve redução de custo, teve, né, em razão disso, pela questão da questão trabalhista, né, medida provisória que saiu também, redução de jornada dos trabalhadores, se tiver redução de custo das contas mesmo, de consumo, luz, água, gás, ou teve alguma outra, não está mais gastando com aquelas aulas suplementares, né, aquelas extracurriculares, enfim, o que não estiver sendo o que está sendo economizado em relação a custo, esse valor teria que ser repassado para o consumidor, certo? E o que tiver sendo, né, e a mesma coisa, o consumidor, o que ele, apesar, até mesmo no caso de creche, por exemplo, que não está nem tendo a aula, né, obviamente ele tem o direito ao cancelamento do contrato? Tem. Só que a gente orienta que não cancele. Podendo pagar, quem puder, continua. Por quê? Exatamente aquela questão que a gente trouxe da economia. A gente não interessa para ninguém que aquela creche do lado da sua casa, ou que aquela escola menor, que ela quebre, que as pessoas fiquem sem aquele estabelecimento ali que atende tão bem, né? Que às vezes atende tão bem as famílias ali daquele local, daquela região. Então, a orientação é que quem puder continuar pagando, que pague. Agora, uma outra questão em relação isso vale para tudo, tá? Não só para creche, para creche, para ensino médio, superior, né? Ensino fundamental, para qualquer uma do tipo de estabelecimento de ensino. Inclusive, para aqueles cursos profissionalizantes, curso técnicos, também vale também para essas situações. Agora, aqui no Rio, especialmente, não só no Rio, a gente teve aí, Brasil afora, algumas leis estaduais determinando um patamar de descontos, né, tanto para as universidades ou para as escolas, enfim, para todas as instituições, né? Eu vou falar especialmente aqui do Rio, que é o que a gente está acompanhando mais de perto. Aqui no Rio teve essa lei que sugeriu aí um desconto mínimo de 30% no valor das mensalidades, para mensalidades que excediam R$350. Tem lá uma exceção que seria para casos de instituições sem fins lucrativos, né, entidades filantrópicas, que aí esse patamar aí seria, né, o desconto obrigatório mínimo de 15% para estabelecimentos que paguem acima de... que a mensalidade custe acima de R$700. Então, seriam essas duas situações. O que tem acontecido, né? A lei, ela foi aprovada, foi sancionada pelo governador, ela hoje está em vigor, então ela está valendo. O que tem hoje? Existem ações, né, mandados de segurança, alguns mandados de segurança. Pelo que eu estava acompanhando até ontem, tinha pelo menos aí umas 38 ações que versam sobre essa questão dessa lei. E além da ação direta de inconstitucionalidade que foi submetida ao STF para avaliação. Enfim, até que saia, né? O que eu costumo explicar para as pessoas? Muita gente me pergunta, essa lei é inconstitucional? Fala assim, gente, a lei ela é declarada inconstitucional quando o STF declara ela inconstitucional. Então, assim, a lei ela foi criada de forma legítima e lei tem que ser cumprida. Pode ser discutida? Pode. Existem os caminhos corretos para isso?
existem. Então, eles estão sendo tomados. Então, assim, a gente só vai ter uma definição em relação à inconstitucionalidade, né, eventual inconstitucionalidade dessa legislação, quando a gente tiver uma definição aí, uma decisão do STF, que é que vai prevalecer em cima de qualquer outra decisão que tenha sido tomada aí pelo juiz singular, que é o que tem acontecido aqui no Rio. Em relação à última atualização, né, a última decisão que saiu, que mudou, né, a gente teve aí na outra semana um MS que suspendeu os efeitos da lei e determinou que os órgãos de defesa do consumidor, né, que os PROCONs, eles se abstessem de notificar, de multar, enfim, tudo em razão da lei. Em relação a isso, a gente já teve também uma reclamação, foi feita uma reclamação para o órgão especial do tribunal, que também já determinou que suspendeu essa suspensão. Então, hoje, né, a gente está falando agora hoje, sábado, não sei se isso vai... a gente está dependendo aí, a palavra final é sim do STF, mas até hoje, né, pelo menos essas ações, né, das duas varas de fazenda pública que foram emitidas pela 6ª e 15ª varas, elas estão suspensas. Então, e os processos dessas varas estão suspensos também até a decisão final do STF. Isso é o que a gente tem de atualização para trazer hoje para vocês. E em relação... Enquanto isso, né, o que o consumidor faz, né? Assim, as pessoas costumam perguntar muito, tá, mas e aí, está sendo essa discussão judicial? Volto a falar, melhor alternativa sempre é a negociação. Procurem os estabelecimentos de ensino, tentem conversar, tentem negociar, entendeu? A lei, ela trouxe essa previsão, então eu acho que é uma oportunidade que as instituições têm de tratar, de ter transparência ali com o seu aluno, né, ou com os pais, ou com o responsável legal ali, com quem tem a relação. É uma boa oportunidade para aproximar nesse momento e tentar buscar, sim, né, a melhor medida que atenda todo mundo. O que eu falo, quem não precisa de desconto, né, não tem que... se você não precisa, não tem por que você pedir desconto, né? Eu acho que o desconto é para quem está precisando. E isso é uma coisa que eu entendo, isso, assim, em relação à lei. A lei, ela não foi criada para distribuir descontos, ela foi criada para permitir, né, ela privilegia o diálogo entre as partes. Tanto que tinha lá a previsão, né, a previsão da mesa de negociação, que deveria ser instituída, para que apresentem as contas para os pais, para, né, a planilha de custos, para poder chegar ali num denominador do que é possível. E a escola vai mostrar para o seu aluno, para os pais, o que é possível, e o aluno também vai mostrar para a escola o que é possível fazer, entendeu? Quanto que ele pode pagar, enfim, porque acho que não é interesse de ninguém, né, que tenha que o contrato que chegue a ter a rescisão do contrato, né, no caso, a resilição, nesse caso, do contrato. Então, eu acho que esse é pelo menos os principais pontos, né, eu quis trazer essa questão aí essa atualização em relação às mensalidades, porque é um assunto que está demandando muito a gente, mas, enfim, espero ter conseguido esclarecer. O tempo é curto, né, para falar de tanto problema, que é isso, consumidor está no dia a dia nosso, né, então, assim, está em tudo o direito do consumidor, então, tudo que a gente faz, mas espero ter conseguido esclarecer alguma coisa aí, e se vocês tiverem dúvidas, quiserem passar as perguntas, eu estou aqui à disposição para respondê-las. Passa muito rápido, né? Eu estou impressionado. Passa muito rápido. Já estamos em 40 minutos de live, o tempo total aí. Eu vou te mandar primeiro as perguntas dos alunos, para a gente ter uma prioridade, e depois eu vou alimentando um pouco as minhas próprias perguntas, aí aproveitando a consultoria gratuita do PROCON. Vamos lá.
Deixa eu ir achando aqui, que são muitas. A Luciana diz o seguinte: comprei passagem para os Estados Unidos em uma empresa americana, Delta. E por conta do Covid-19, não terei como ir em julho. Eles só estão dando crédito para viagens, mas isso não me interessa. Tenho direito ao ressarcimento integral ou parcial? Essa é a primeira pergunta. Bom, tá. O que eu tenho pelo Código de Defesa do Consumidor, sim. Só que a gente tem essa medida provisória aí que dá esse prazo de 12 meses para devolução integral. Então, assim, ela vai poder fazer o cancelamento, só que sem custo, né? Sem multa, enfim. Só que com esse prazo aí, né, previsto de 12 meses, que é o prazo que está nessa medida provisória. Falar uma questão que eu ouvi ontem, eu vou aproveitar de uma aluna, que é o seguinte: as pessoas compram muito naquele site que tem cupons, esses sites coletivos, né? E compram com datas em aberta, para um período, né, de transição. No caso da pessoa, a pessoa comprou sem ter o visto para os Estados Unidos. Né, e a pessoa não vai conseguir tirar o visto porque o consulado está fechado. Né, o consulado só vai voltar a abrir, parece que em outubro. Nesse caso, a empresa, quando se permitir a viagem para os Estados Unidos, ela vai ter responsabilidade de, como eu vou falar, devolver o dinheiro por um fato que ela não tem culpa, porque a pessoa não tem o visto? Qualquer questão que a empresa, qualquer questão que o consumidor não consiga usufruir, aquela questão do fato superveniente que a gente colocou, né? Teve a pandemia, então ele não vai ter como pegar o visto dele lá, que estava programado para pegar antes da viagem, né? Então, é uma justificativa que eu entendo plausível para ele conseguir, sim, ou ressarcimento sem o custo, ou tentar remarcação. E eu vou te falar, pelos exemplos que eu tenho visto de remarcação, né, tem tido oportunidades muito boas para remarcação. Algumas empresas não estão fazendo remarcação, a remarcação, elas são feitas sem cobrança de diferença de tarifa. Então, você naquela categoria ali, se você tem uma categoria lá X, dá para fazer aquela viagem lá. Dentro daquela categoria, você consegue escolher qualquer outro destino dentro daquela categoria, sem pagar diferença de tarifa. Então, às vezes, no final, isso acaba sendo um benefício para o consumidor, porque às vezes você pode trocar uma passagem até por um lugar mais caro, né? E você consegue sem essa diferença de tarifa, que seria, né? Que normalmente essa diferença de tarifa é grande. Então, nesse momento de pandemia, muitos consumidores na negociação conseguem esse tipo de ajustamento, né? Digamos assim, que acaba sendo melhor para o consumidor. Então, assim, cancelar, eu acho que, se não tiver jeito, cancela. Agora, podendo você remarcar ou tentar uma outra possibilidade aí de composição, às vezes você acaba tendo um benefício maior do que o próprio cancelamento em si. Então, vale a pena tentar ver qual é a possibilidade alternativa que a outra empresa está te dando, né? Aqui o William, ele fez a pergunta, eu acho que a senhora já respondeu, que como ficam os descontos nas instituições privadas de ensino, conforme a lei sancionada pelo governador. Aí eu gostaria de fazer uma pergunta, aproveitar a pergunta dele, que tem a ver com o tema de universidade privada, que é o caso da Estácio, que é a seguinte: eu não li realmente a decisão judicial com relação ao que era inconstitucional, né, a inconstitucionalidade, mas, no meu entender, minha área de estudo é o direito constitucional, a inconstitucionalidade estaria no fato das instituições de ensino superior, e não nas instituições estaduais e municipais de ensino. Não sei como é que ficou essa inconstitucionalidade, se a senhora chegou a ver. Não, na verdade, eles não entraram nessa questão do ensino superior, não. Tá? A ação foi... A gente tem algumas instituições, né, que entraram,
e a gente tem também do sindicato, né, do Sinep, que entrou em relação a aí seria abrangendo todos os seus associados, que engloba também a questão da universidades, faculdades. Então, assim, nesse caso, essa distinção não foi feita, tá? Foi como forma a questão da inconstitucionalidade da lei de tratar de questão de educação, entendeu? É mais que seria competência federal, né? Competência da União. Então, a tese é essa, né? Que pelo menos que tem sido defendida aí pelas instituições e pelo sindicato. No início, por exemplo, a Estácio defende a inconstitucionalidade dessa lei, o jurídico da Estácio. E no início, eu imaginava que isso geraria, não para uma instituição do tamanho da Estácio, que é uma instituição muito grande, mas para as escolas. Eu sou católico, né? Eu achei que isso seria dramático para as escolas religiosas, que são escolas sem fins lucrativos, que têm muita bolsa de estudo, né? Já dão muita bolsa, e a lei prevê, já respondendo alguma pessoa que perguntou, se a lei prevê, a bolsa, o desconto já era em cima da bolsa, ou seja, se a pessoa tivesse bolsa, ainda receberia mais desconto, né? Então, eu fiquei muito preocupado com a falência da escola, porque as escolas estão falindo, as escolas de segundo grau católicas, toda hora. Eu moro aqui na Tijuca, aqui já fechou umas 3 escolas, inclusive a que eu estudei, o Carrécia fechou, porque não tinha condições. Mas entrando em contato com alguns padres, algumas instituições, eles falaram que a inadimplência já estava tão grande que, de repente, eles conseguiriam receber alguma coisa se tivesse o desconto, entendeu? Então, algumas dessas escolas até gostaram da lei para receber um valor a menos. Qualquer ajuda nesse momento poderia ajudar. Então, existem muitos pontos aí a ser debatidos. No caso da Estácio, a nossa preocupação maior é que a queda da receita possa gerar, numa instituição privada de capital aberto, demissões, e existe essa preocupação. A Estácio, até o presente momento, não demitiu nenhum funcionário, né, de todo o Brasil, nenhum funcionário foi demitido. Mas a queda de arrecadação tem sido muito grande, e isso, infelizmente, pode gerar. Então, gera também uma preocupação no professor, isso acaba gerando uma preocupação, que são pessoas que precisam da geração de renda. Eu estou impressionado até com a tranquilidade da senhora em trabalhar muito em termos conciliatórios, né? Como eu não lido com a área de direito do consumidor, a gente fica muito com aquelas imagens da televisão, daquele advogado que faz aquelas cenas que tem que defender o consumidor, e sem falar em conciliação. É muito bacana essa visão da senhora conciliatória. Fiquei muito feliz. O Carlos está dizendo aqui o seguinte: as empresas prestadoras de serviço têm a obrigação de prestar todas as informações aos consumidores, mas, ao mesmo tempo, um outro colega aqui, a Luciana, tem dito que as empresas aéreas, assim como outras empresas, não estão respondendo os e-mails, não estão respondendo nada. Você envia a mensagem e a empresa não responde, não tem como entrar em contato com a empresa. Ou, por exemplo, no caso do hotéis.com, a pessoa liga, entra naquela telefone de espera e fica horas e horas e horas e ninguém atende, você não consegue reclamar. Como é que fica nesse caso? Bom, aí é aquilo, né? Se a empresa, né, não se coloca de uma forma, né, acessível lá para o seu consumidor, oferece alternativas de solução, né, se abstém, se esconde, né, no caso aí, né, você liga, manda e-mail, a empresa nem se manifesta, né? Nesse caso, aí sim teriam que ser tomadas outras medidas. Mas o que a gente assim, o que eu costumo dar de alguns caminhos? Primeiro, tento contato com a empresa, não conseguiu, buscar outro meio, aí vai ter que ver, ou se vai judicializar, ou se vai entrar com uma reclamação nos órgãos de defesa do consumidor, né? O consumidor, ele é livre para tomar outras medidas aí nesse caso. Mas, em relação às aéreas, né, especificamente, eu peguei muitos casos, então, assim, não sei se seria nesse caso dela, né? Mas eu peguei muitos casos em que tiveram acordos, inclusive, melhores para os consumidores. Então, vale a pena, sim, buscar essa alternativa antes de pensar em judicializar. Agora, claro,
Não conseguiu contato? Guarda todas essas informações, número de protocolo, de ligação, os e-mails enviados, isso tudo vai servir de prova na hora que for judicializar, né? Na hora que você for precisar entrar com uma ação aí para ter garantido o seu direito. E cabe, inclusive, indenização nesse caso, né? Coisa que parte que os órgãos de defesa do consumidor não tratam. Questão de indenização, dano moral, isso a gente não trata em órgãos de defesa do consumidor. Isso teria que ser por via judicial. Então, a recomendação é que ela guarde todas essas informações e se realmente não conseguir o contato, ingresse com a ação judicial ou procure um órgão para auxiliar ela nessa questão. A Gabriela está fazendo uma pergunta aqui muito boa e que as pessoas vão iluminando aí com casos realmente diferentes. E o caso do transporte escolar, ou seja, a criança não está sendo transportada. Como ficam as mensalidades? E aí, já que você tem esse aspecto conciliatório, como é que ficam as pessoas que realizam esse transporte se ficarem sem receber também? Como que vai se ajustar essa questão? A gente fez, né? A gente defendeu essa campanha, sim, da conciliação, pela conciliação, enfim. Só que esses serviços acessórios, né? Se for, eu não sei se aí no caso seria uma pessoa que faz o transporte para aqueles alunos, né? Ou se isso estaria incluído como um serviço extra da escola, né? Aí teria que entender, porque cada um seria conduzido de uma maneira. Mas, assim, se for tirando do princípio que eu acho que é o mais comum, né? Normalmente é uma pessoa que faz esse serviço, né? Faz esse transporte aí das crianças, enfim, para as escolas. A gente orientou o seguinte: é mais ou menos o mesmo raciocínio que a gente teve para as diaristas, entendeu? Assim, essas pessoas que a gente não tem um serviço e que, em tese, não deveria pagar, porque não está tendo serviço prestado, quem puder, não deixe de pagar. Claro, abatendo, evidentemente, os custos que a pessoa não está tendo. Ele não está tendo gasto com a gasolina, não está tendo gasto, né, os gastos lá de manutenção do carro, não está tendo outros gastos. Então, tipo, seria o pagamento, mas abatendo o que ele está tendo de desconto aí nesse período, exatamente por não estar rodando. Então, essa é a sugestão que a gente colocou. E nessa campanha quando a gente fez a campanha do contrato não é papel, não é só um papel, por um contrato em rosto, em uma família, o primeiro caso que a gente colocou, né, que a gente apresentou, foi exatamente esse das vans, o transporte das vans, não só escolares, vans de forma geral. Isso tem lá nas redes lá da nossa comissão, e a gente colocou exatamente esse exemplo. Esse foi logo o primeiro exemplo da campanha, entendeu? Porque é uma situação que, claro, o serviço não está sendo prestado. Então, se você seguir a letra da lei, não é para pagar. Não está tendo contraprestação, então você não tem que pagar. Agora, diante de uma situação de pandemia, né, em que a gente precisa manter a economia, né, funcionando, as rendas circulando, então, e ter empatia também pelo próximo, né, porque aí a pessoa vai viver de quê, né? Então, quem puder, claro, né, não é uma regra que todo mundo tem que pagar, não. E isso é uma questão que é importante frisar. A análise é caso a caso. Não existe uma solução única para todos. Em relação às mensalidades, uma questão que eu acho importante frisar é o seguinte: cada família ali, cada rapaz, cada um vai se impactar de uma forma. Então, não dá para você ter um desconto linear tratando todo mundo igual. Entendeu? Então, se não tiver uma negociação, se não tiver uma conversa, se não tiver transparência, apresentação de dados, as pessoas não vão conseguir chegar numa solução boa. Não existe uma solução única para todos os casos. Entendeu? Então, assim, o ideal é tentar... o que eu achei, o lado bom que eu achei da lei foi exatamente de permitir essa possibilidade da negociação. E aí cabe, sim, né, a pessoa, né, os alunos... Agora, veja bem, eu estou falando de desconto, eu não estou falando daquele valor que é para ser repassado porque, né, aquele valor que não está sendo gasto e deve ser repassado para o aluno. Isso aí é uma repactuação, ali um valor que seria
um ajuste daquele contrato, né? Você não estava mais gastando, então você teve uma redução dos gastos, então aquilo que eu não estou gastando eu vou repassar, vou devolver, né, no caso, como para o meu consumidor. Isso é um ponto. Eu estou falando aqui de desconto, né? Aquelas situações que a gente está falando de, tipo, eu não posso pagar. O que você pode fazer por mim? Qual o desconto que você pode me dar? Entendeu? Então, é isso. Então, assim, existe um pouco essa diferença, né? Eu nem costumo usar muito essa questão do... Quando eu falo assim, mas porque reduziu os gastos, então tem que dar desconto. Eu falo, não é bem desconto, né? Eu chamo de exatamente de reequilibrar aquele contrato. É um reequilíbrio daquele contrato, né? Ninguém está dando nada, a gente está só simplesmente acertando, com base na planilha de custos, acertando ali quanto que tem que ser repassado para o consumidor. Então, existe essa diferença, né? Às vezes a gente trata tudo como uma coisa só e não é. Então, é só para deixar isso claro. E uma questão que você falou da questão dos empregos, dos professores, demissões e tal, a lei também prevê proíbe, né, a demissão dos professores, a mesa de negociação vai ter, sim, representação dos professores, então tudo isso está considerado lá na legislação. Não foi uma lei... o ideal, assim, para mim, eu, Renata Rubach, mundo ideal, eu acho que não precisava de lei para isso, eu acho que as pessoas poderiam tentar sentar e negociar, e cada uma individualmente, né, e vou te falar, muitas escolas fizeram isso, muitas. Foram muitas escolas que procuraram seu consumidor, que já ofereceram, já fizeram essa conta, já repassaram o desconto, né, na verdade, esse valor repactuado, e que para os que precisavam de descontos adicionais, sentaram, conversaram e deram esses descontos. Então, assim, tiveram, assim, no universo, assim, muitas negociaram, muitas foram transparentes com seus consumidores e resolveram. A lei, eu acho que ela vai acabar atingindo, né, mas quem não está conseguindo negociar. E aí, para quem não consegue negociar, ela colocou lá um desconto de mínimo de 30% para quem não conseguir nem falar com a instituição, né? Porque a gente teve casos também de escolas que se colocaram de forma intransigente, que não receberam os pais, que não... E é isso, e pronto, então... E não apresentou as planilhas, enfim, a gente não tem nem o que... É uma série de problemas aí, né? Falta transparência, né? E, enfim, nem chego na parte da empatia ali com o seu cliente, né? Mas, enfim... A gente teve esses pontos aí que eu acho que a lei, ela, apesar de não ser o ideal, existia uma lei para tratar disso, eu acho que não teria necessidade, só que ela veio de uma forma, né, foi uma lei que foi muito debatida, tiveram, acho que mais de 80 emendas na lei, ela saiu, ela teve, eu lembro que teve a participação de todos os agentes, né, aí desse mercado, estiveram presentes, tinha órgãos de defesa do consumidor, tinha representantes das universidades, teve representantes cada uma ali colocou as suas né, angústias, né, para tentar chegar num formato que atendesse dentro do possível ali, o máximo possível ali que atendesse a todos. Então, assim... eu acho que a gente pode aprovar. Bom, a lei hoje está em vigor, né? Ela está valendo, então minha orientação é que aproveitem, né, essa oportunidade para sentar com seus clientes, com seus alunos, com os pais de alunos, com os representantes legais, para tentar chegar numa composição aí que fique bom para todo mundo, né? Na verdade, bom para os dois lados não vai ter como, vai ser, os dois têm que perder, né? Aquele jogo do perde-perde nesse caso. A gente não consegue, né, colocar uma solução única para todo mundo e que vai ser ideal. A gente não tem. Essa análise é caso a caso e a melhor forma de chegar nessa solução é através do diálogo. A Regina está fazendo ainda nessa linha de pergunta, uma pergunta também muito interessante. E quando o aluno já tem bolsa da faculdade, vale esse desconto de 30%? E aí eu quero incluir um adendo, por exemplo. E quando a pessoa tem bolsa por liberalidade da faculdade? Não porque teve uma nota e tem direito à bolsa, entendeu? Mas porque foi lá e a universidade resolveu dar 50%, por exemplo. Como é que você analisa essa situação? E se, pela lei, esse desconto seria
em cima da própria Bolsa? Bom, em relação à Bolsa, né, não só Bolsa, qualquer benefício, pode ser liberalidade, enfim. Qualquer benefício que o aluno tenha, que ele já tinha, né, antes da questão da pandemia, a lei lá traz essa previsão também. Ele não vai poder ser retirado esse desconto, não vai poder ser cancelado o desconto, retirado esse desconto, né, como também não pode ter reajuste na mensalidade durante esse período. Então, nesse caso, ela vai ser mantida a Bolsa. Então, esse desconto, como é que vai ser calculado? Você vai calcular o desconto lá, vamos supor que chegue nos 30%, né? Que é que, assim, na verdade, não é 30%. Se você for fazer a conta, né, não chega nesse patamar de 30% aí. Se você pegar, né, o valor, tirar os R$350, mas colocar o percentual em cima dessa diferença, se você for pegar sobre o valor total da mensalidade, vai dar menos. Vai dar, sei lá, em torno de, acho que não chega nem a 20. Mas, dependendo do valor aí da mensalidade. Agora, o que vai acontecer? Esse valor, ele vai incidir sobre o valor líquido que era pago pelo aluno. Então, se ele pagava lá na mensalidade dele, supor, pagava R$1.000 já com a Bolsa, entendeu? Então, ele já tinha esse pagamento com a Bolsa. Eu não posso agora, na hora de dar o desconto, tirar a Bolsa, porque aí eu estou tirando a Bolsa, que está lá vedada, o cancelamento de Bolsa, benefício, não sei o que é o que está na lei. Então, assim, resumindo, né, esse desconto, ele acaba que é cumulativo, sim, né? Vai ser o desconto que ele já tinha, ele não vai ser retirado, ele não pode ser cancelado nesse momento. Então, ele vai ter, sim, esse desconto que ele já tinha e o valor que vai ser concedido em razão aí da pandemia e que vai ser só nesse período de calamidade. Isso não quer dizer que ele vai ficar com esse desconto depois e que é um desconto que ele vai ter direito daqui para frente, não. Vale apenas para esse período enquanto durar o estado de calamidade pública. Então, isso sim vai ser mantido. Só pegando um gancho aqui em razão da dúvida dela, uma outra dúvida que teve, muita gente me perguntou sobre isso, sobre essa questão se era acumulativo, e é sim. E outra pergunta que as pessoas me fizeram foi em relação da validade, né? A partir de quando que vale esse desconto? Porque tinha gente que entendia que era desde março, acho que 16 de março, foi acho que o estado não sei se foi estado de emergência, não, foi quando teve a suspensão das aulas. 16 de março, teve gente que entendia que era desde a suspensão das aulas presenciais, teve gente entendendo que era desde a decretação do estado de calamidade, que foi acho que 17 de abril, e teve gente que entendia que não é a partir de agora, como é que é, já está valendo, enfim. Então, isso foi uma outra dúvida que eu esclareci na época também, que era, não, ela vale, a lei ela foi publicada com validade a partir da sua publicação. Então, era daquele momento em diante. Não seria lá quando terminou as aulas e também não seria lá atrás quando foi decretado o estado de calamidade. É porque no artigo que falava da validade, as pessoas confundiram, porque a lei falava o seguinte, que os descontos serão mantidos enquanto durar o estado de calamidade. E aí, de calamidade, conforme decreto de 17 de abril. E aí, o que as pessoas entenderam, né? Que a lei entraria em vigor de quando entrou o decreto de calamidade. Na verdade, não. Ela entra em vigor na data da publicação e a validade dela, ela vai durar enquanto durar o estado de calamidade. Então, essa dúvida também foi uma dúvida que foi bastante perguntada na época, então acho que vale também esclarecer aqui, porque a lei está valendo, né? Então, até que seja declarada essa inconstitucionalidade pelo STF, a lei ela é válida e tem que ser cumprida. Deixa eu passar um recado aqui para os alunos, que os alunos me mandam várias mensagens internas aqui, sabe, professora? Falando sobre
Estácio, só para lembrá-los que eu não sou Estácio, ok? Eu sou presidente da Associação de Ex-Alunos. Aliás, eu sou pagante lá também, porque eu pago o doutorado. Então, essas questões que vocês estão levantando sobre internamente, que não estão no chat público, é uma questão de relação de consumo entre vocês, alunos, e a instituição da Estácio, como é minha relação de consumo também com eles. Só para a gente, e também não fazer só perguntas sobre isso. Agora tem uma questão aqui, que realmente eu até indaguei, tenho feito um debate acadêmico, que é a seguinte: isso serve para curso de inglês, curso de francês, faculdade, escola de segundo grau. Eu imagino que escola de primeiro grau, maior. Quando a pessoa realizou o contrato inicialmente, a pessoa realizou o contrato para que o aluno, para que o filho, estivesse presencialmente na escola. Né? Principalmente, eu acho que na universidade também valeria isso. No caso do direito, a nossa faculdade de direito, não existe previsão de aula de um curso completamente online. Não existia essa previsão. A previsão é que nós tivéssemos que estudar presencialmente. No caso do doutorado e do mestrado no Brasil, também a ideia era ser presencial. A gente não tem doutorado e mestrado à distância. Aula de inglês tem até a modalidade à distância, mas você escolhe presencial porque você gosta mais de ir lá naquele cursinho, etc. Claro que nesse momento virou online essas aulas. Mas por N motivos, numa sociedade tão desigual quanto a nossa, às vezes a gente está fazendo até uma live aqui com professores, desembargadores, juízes, cai a internet. A pessoa não consegue, ou a pessoa não se adapta. Eu estava falando com um mestre em educação, vai ter uma live com a gente hoje à noite, ele falou que ele não se adapta, ele não consegue aprender. E aí eu queria te botar nesse fogo cruzado, doutora Renata, para que a senhora pudesse me explicar se nesse modelo contratual de consumo é possível reprovar alguém. Se a pessoa pode ser reprovada num sistema de ensino na qual ela não contratou. Te deixei aí numa boa. Bom, tem dois pontos que precisam ser avaliados aí, né? Primeiro, se essa modalidade, a distância, se ela está garantindo, né, a questão da qualidade daquela prestação de serviço, né, a questão pedagógica, né, que envolve aí o ensino de forma geral. Então, se essa avaliação, eu acho que aí já é uma avaliação que cabe mais, que teria que ser feita junto aí a outros órgãos também, envolvendo talvez Secretaria de Educação, o Ministério da Educação, enfim, para ver a qualidade tratar da questão da qualidade dessas aulas que estão sendo ministradas de forma online e se atendem aos parâmetros que considera, né, a questão dos parâmetros educativos pedagógicos para garantir aquele ensino de qualidade para o aluno, dentro do que é determinado lá pelo Ministério da Educação. Então, partindo do pressuposto que essa aula, né, desse exemplo, atende a esses requisitos aí de qualidade, né, na prestação do ensino, e que o consumidor, no momento da contratação, ele fez lá a contratação presencial, e ele agora, né, tá tendo que fazer a prestação online, e a instituição está garantindo a ele o acesso a essa educação de forma, mantendo essa qualidade, que mantém essa qualidade, eu não vejo problema nenhum que tenha essa reprovação, caso o aluno não alcance aí o valor, né, sei lá, a pontuação adequada. Realmente eu não sei como é que seria essa avaliação online, mas eu sou do tempo que era na sala de aula mesmo, então eu não sei como é que é essa avaliação online, mas eu acho que atendido esses requisitos para manter a qualidade, né, o caráter educativo pedagógico que tem essa característica, né, e é uma avaliação que eu acho que não cabe nem
os pais não têm expertise para avaliar isso e nem os próprios órgãos de defesa do consumidor têm como avaliar isso. Eu acho que teria que ser uma análise um pouco mais profunda, envolvendo, sim, o Ministério da Educação, Secretaria de Educação, enfim. Nesse cenário, assim, no melhor dos mundos, tudo funcionando direitinho, está redondo, está tudo ok, para lá, na parte pedagógica, está tudo ok, está sendo repassado todo o conteúdo que é necessário ali para aquela comprovação de carga horária lá. Então, tá tudo ok. E aí, se o aluno não alcançou aquela nota, não vejo problema nenhum em ter essa reprovação aí por ser online. Agora, um detalhe, né, saindo um pouco da questão indo um pouco ali para os cursos extracurriculares, né, que você falou aí, de inglês, de não sei o quê, então, enfim, indo um pouco para essa linha desses cursos, se o consumidor, ele contratou, né, que aí já não envolve a questão de Secretaria de Educação, de MEC, nada disso. Indo para esses cursos extracurriculares aí que o consumidor contratou. Ele contratou presencial. Virou online. Ele é obrigado a fazer online? Não. Ele não é obrigado. Ele pode rescindir o contrato e não vai ter custo nenhum e multa por causa disso. Agora, ele quis continuar no curso, é uma opção dele também. Cabe um abatimento proporcional do valor pago? Cabe. Se aquele curso vai ter desconto, exatamente na mesma linha do anterior, vai ter um desconto, porque não está com funcionário, reduziu o funcionário, reduziu as contas, reduziu, né, os gastos de forma geral. Que esse reequilíbrio tem que ser repassado para o consumidor. Então, nesse caso, sim, ele pode fazer essa readequação do contrato também nos custos extracurriculares, né? Que isso está previsto no Código de Defesa do Consumidor. Ele pode, né? No caso, teve essa mudança aí, ele pode pedir até desde o cancelamento, né? O que a gente está tentando evitar, incentivar o cancelamento, né? Até pelas razões aqui que a gente já colocou, mas ele pode ou cancelar, porque não é mais do interesse dele, ele contratou presencial, ele não quer fazer online, então aquele caso lá da pessoa que não me adapto online, não quero fazer online, então ele cancela e vai poder cancelar, porque mudou, ele ele não está deixando de fazer porque ele quer, ele está deixando de fazer porque não tem mais a forma como ele contratou, então é diferente, né? Então não tem por que se falar em multa nesse caso. Carlos está perguntando aqui, é algo que tem acontecido muito aí, as empresas que não entregam produto, como fica o cumprimento da oferta pelo CDC, e aí eu incluo aí a questão do Mercado Livre, que tem sido muito usado. Há algumas modalidades que o Mercado Livre promete a data da entrega, né? Existem casos, não só o Mercado Livre, várias empresas, que mesmo na pandemia, eles prometem, olha, vou entregar em 48 horas, aí não entrega, né? E há o caso comum de ter uma previsão de data, vou entregar daqui a um mês, e não entrega, né? Como é que fica essa questão? Se, no caso, os Correios são culpados, se a entrega é pelos Correios, ou o culpado, ou se processa a empresa, ou não se processa ninguém nesse período, ou você acha que o judiciário não vai dar causa de ganho por causa da pandemia? Como é que fica essa questão que o Carlos está nos indagando aí? Bom, em relação a compras, né? As compras, de forma geral, né? Durante a pandemia, aumentou muito as compras pela internet, os pedidos, né, de delivery por aplicativos, né? WhatsApp, enfim, aumentou muito, né? Porque as pessoas não podem sair, então o resto não tem jeito, né? Tem que pedir, tem que comprar pela internet, enfim. A pandemia, ela não mudou o que diz o código nesse sentido, tá? Se a empresa, ela tá, se ela se compromete ali no momento da oferta, ela disponibiliza um prazo para entrega e ela não cumpre essa oferta, tem lá as previsões do Código de Defesa do Consumidor que o consumidor pode, a sua livre escolha, ou seja, não é uma determinação da empresa, a empresa não pode chegar e falar, vou te devolver o dinheiro, ou vou te
vou trocar por um outro, vou te mandar outra coisa, vou te dar um crédito, né? Que é o que muitas vezes acontece. Vou deixar um crédito, então, para você aqui, para você depois comprar outra coisa. Enfim, o consumidor ele tem direito, né, de escolher ali o que ele quer fazer. Se ele quer cancelar aquela compra, ter a restituição do valor, e que vai incidir ali, né, correção, eventual perdas e danos, dependendo do caso. Então, existe toda essa previsão lá no código, e o consumidor que se sentir prejudicado a ponto de ter que ingressar aí no judiciário para buscar esses seus direitos, não acredito que o judiciário vá deixar de observar essas previsões do Código de Defesa do Consumidor, porque eu não vejo porquê, né? Se ele está na pandemia ofertando, é porque ele pode cumprir, senão ele não tinha que estar ali ofertando, né? Senão pode incidir aí uma série de questões, né? Desde a publicidade enganosa, descumprimento da oferta, inclusive o estabelecimento pode ser multado também em razão disso, né? Pode ser denunciado aí nos órgãos para ser avaliada essa questão. Então, a ideia é que isso não aconteça. Agora, em relação à entrega, muitos falam também no momento da entrega lá que o problema foi do frete, foi o correio que não entregou, foi o correio que extraviou, foi independente. O consumidor ele pode demandar pela empresa que ele comprou, demandar do correio, ele pode, assim, são solidários, né? Aquela ideia da solidariedade, né? Dos fornecedores. Então, se o correio está nessa cadeia de relação de consumo aí, ele pode ser demandado também. Então, se a empresa diz que é por causa do correio, ele quiser demandar contra o correio, ele pode também, entendeu? Mas, assim, não é o mais indicado, né? Na prática, a gente sabe que demandar o correio vai ser difícil. mas o ideal pelo menos o que eu oriento, é que procure aí buscar os seus direitos com a própria empresa que foi com quem você contratou, né? Mas se quiser, né, existe essa possibilidade sim, o correio pode ser demandado. A gente, inclusive, teve uma ação eu acho que, se eu não me engano, foi o Procon Estadual aqui do Rio que fez em relação aos correios, teve uma notificação e tal, porque estavam tendo muitos problemas em relação às entregas, chegou a fazer. Então, só que, assim, os correios têm um detalhe, existe lá a previsão, no próprio correio, eles indenizam em alguns casos. Então, de repente, vale a pena dar uma olhada, dependendo do que seja, dependendo do produto, né, eles costumam indenizar. Agora, um detalhe que também pouca gente sabe é que eles fazem, quando tem algum extravio, algum problema em relação à compra, e que aí ele não consegue entregar, enfim, eles fazem a cobrança desse frete, eles reembolsam a empresa, no caso. Esse frete, ele não vai para o consumidor que pagou, ele vai para a empresa. Então, por isso, né, não tem porquê a empresa não fazer essa devolução, porque caso o correio não entregue, ele vai receber do correio essa devolução. Então assim, tem esse detalhe, né, que às vezes as pessoas não comentam, mas acho que é importante colocar, porque às vezes a empresa pode falar, mas eu não tive culpa, foi o correio, mas o correio devolve para ele o valor, entendeu? Então ele tem que pagar sim, fazer a devolução integral, incluindo o valor de frete. O Mercado Livre geralmente manda uma mensagem, eu compro muito no Mercado Livre, sabe? Fazer propaganda, porque comigo, na maioria das vezes, dá certo. Na maioria das vezes dá certo. Mas tá atrasando. Eu acho que eu tô com todo o aparelho aqui de live, é Mercado Livre. Mas o que acontece? Eles mandam uma mensagem que às vezes eu fico pensando, pesquisando. Quando eu era no início da carreira, eu processava todo mundo, né? Hoje me dá uma canseira de ir no tribunal para processar alguém, até online me dá canseira, até o token me cansa, o processo me cansa profundamente. Antigamente eu adorava esse processo, mas o que eles dizem? Que realmente é isso que a senhora está falando, que eu descobri há pouco tempo, que o correio indeniza Mercado Livre. Só que esse dinheiro o Mercado Livre usa para melhorar a prestação de serviço, para negociar melhores taxas com o correio, e por isso ele não é devolvido para a gente. Uma coisa muito interessante. O Bruno está perguntando o seguinte, muito legal essa pergunta do Bruno. Sendo morador de área de risco, e por conta disso, sofrer com os serviços de entrega prejudicados, e mesmo assim, são cobrados o frete, e ele não recebe em casa. É justo ser cobrado? Se não,
é possível recorrer pelo ressarcimento desse valor do frete? Bom, com certeza, né? Se ele não teve a entrega, não tem porquê, ele vai ter que buscar o produto, seria isso, né? Então... O que está valendo, parece, aqui no Rio de Janeiro, não sei se é isso, Bruno, que realmente a pessoa tem que ir até a agência do Correio. Ou o Crivella, o nosso prefeito, abriu as escolas para receberem o produto, mas o produto não chega na casa da pessoa. Isso é uma coisa muito interessante que acontece na nossa cidade, que a pessoa mora dentro da cidade, em área de risco, mas é uma área reconhecida pelo poder público, porque existe, e aí assim, é muito perigoso, eu não vou entrar. Entende? É aquela questão dos oficiais de justiça. Aí manda você ir buscar o ofício. Sim. Isso é tão engraçado que eu não moro em área de risco e o oficial de justiça pede para eu ir até o tribunal. Não vou nunca. Mas no caso do produto, ele tem que ir até o correio. Ele está falando, ele tem que ir até o correio buscar. E paga para o produto chegar na casa dele. Não, com certeza, se não houve a prestação de serviço, não tem por que ser cobrado. Então, cabe sim pedir essa devolução desse valor. Agora, em relação assim, o estabelecimento, ele é responsável pela entrega daquele produto desde a sua compra até, efetivamente, a entrega chegar lá dentro da sua casa. Né? O contrato, a oferta é essa. A não ser, eu acho assim, a única possibilidade que eu vejo dele não poder... ter essa restituição, é se no momento da compra isso é informado previamente para o consumidor que vai ser retirado através de agência, ou da escola, ou não sei aonde, porque aí é uma coisa que o consumidor concordou, porque ele foi previamente comunicado. Então, assim, a única possibilidade que eu vejo de repente, não ter esse ressarcimento. Mas, fora isso, o estabelecimento é responsável desde o momento da compra até a sua efetiva entrega, e se tiver essa questão da área de risco, enfim, teve algum problema e isso não foi informado no momento da compra, então ele faltou com dever de informação, que também é um direito básico do consumidor, ele deveria ter informado isso da forma clara, adequada, ostensiva para o consumidor, para que ele possa tomar a sua decisão, né, pela compra ali de forma consciente. Eu acho que vale colocar aqui, né, é um direito que aproveitando que a gente está falando de compra de internet, falar um pouquinho do direito de arrependimento. Direito de arrependimento, né, aquele previsto no Código de Defesa do Consumidor, está lá no artigo 49, que prevê que qualquer compra feita fora do estabelecimento comercial, seja por telefone, pela internet, até por catálogo, né, enfim, da forma que for por telefone, o consumidor ele tem direito ao cancelamento dessa compra em até 7 dias e não precisa de justificativa para isso. Ele pode cancelar porque não gostou, pode cancelar porque não quis, pode cancelar porque se arrependeu simplesmente, pode, enfim, não tem que justificar motivo para cancelar. Ele tem direito a cancelar se ele pediu o cancelamento dentro do prazo de 7 dias, que conta da data do recebimento do produto na casa do consumidor, ele pode sim pedir, né, esse cancelamento. O objetivo desse artigo lá no Código é exatamente prevenir que o consumidor, ele às vezes, na verdade, aquelas compras por impulso, né, que às vezes acontecem também, que a pessoa não tem contato, e fora que as publicidades, né, hoje em dia estão cada vez mais, né, assim, mais contagiantes, digamos assim, né, as publicidades, assim, você precisa ter aquilo, né, senão você não é ninguém. Enfim, em relação a essa compra por impulso, e também porque você não teve contato prévio com aquele produto. Então, você pode achar que é uma coisa ali na foto, tá linda, né, tá bonito e tal, na hora que você recebe, pô, mas era isso, sabe? Então, tem essa possibilidade lá no Código de Defesa do Consumidor. Mas por que eu trouxe aqui o direito do consumidor? Porque foi um dos direitos do Código de Defesa do Consumidor, que, infelizmente, pelo menos eu acho, foi relativizado aí durante a pandemia. Mas a questão de alimentos perecíveis, né, compras de alimentos, compras de medicamentos, não terão, né, esse direito do arrependimento garantido previsto no Código de Defesa do Consumidor. Na verdade, ele está suspenso em relação a esses produtos, ele está suspenso até 31 de outubro. Então,
redobre a atenção aí quando for pedir, né, alimentos, comprar acho que alimentos perecíveis, medicamentos, for comprar pela internet, cuidado que se chegar e não é aquilo, você pode sim ter que ficar com esse produto, porque o direito de arrependimento está suspenso nesse caso. O ponto importante para colocar aqui é que, apesar de estar suspenso, ele não está retirando o direito do consumidor caso aquele produto tenha algum problema, chegue com alguma avaria, alguma coisa. Então, aí nesse caso, sim, ele vai entrar em contato lá e aí segue aquele rito lá do código, né, aquele prazo de 30 dias para dar uma solução, ou para trocar, ou para, enfim, para ver e buscar uma solução para o consumidor caso tenha algum vício ou defeito em determinado produto. Mas não tira completamente o direito do consumidor, mas tem essa restrição aí em relação ao direito de arrependimento, e é uma inovação aí que veio com a pandemia, né? E aí tem esse marco aí até 31 de outubro. Para a gente terminar aqui, já estamos 1h25. A Luciana, ela disse que ela comprou um produto no dia 29 de maio, era para ter entregue, já é dia 18 de junho, ela não recebeu, e aí eu encaixo 2 outras perguntas na pergunta dela, ela não sabe o que vai fazer, etc. Assim como o Bruno também estava perguntando aonde ele pode recorrer no PROCON, algumas coisas desse tipo. E eu gostaria de lhe perguntar assim: a pessoa não recebe o produto na data que queria, ela não pode ter o direito de arrependimento antecipado, liga, olha, não precisa mais mandar porque eu não quero, essa é a primeira. O segundo caso, que tem acontecido muito, é que você vai e entrega o produto nos Correios, né? E aí você devolveu o produto. Só que você só vai receber o dinheiro quando o produto chegar no lugar. E enquanto o produto não chega, o correio está demorando década, você não recebe o dinheiro de volta. Então, eles entendem que a recepção, a devolução, ocorre quando os Correios entregam. E a terceira coisa nesse direito do arrependimento é que a pessoa vem cheio de regras. Por exemplo, comprei uma televisão. Não pode abrir a televisão, não pode tirar a televisão do saco, não pode abrir o controle remoto. Ou seja, a pessoa pode experimentar ou não pode experimentar. Por exemplo, no caso do perfume, dá um exemplo. A pessoa pode dar para experimentar o perfume ou tem que devolver o perfume lacrado para a empresa? Ficam essas questões aí. Como que a pessoa, no final, pode procurar aí o PROCON do Rio de Janeiro, procurar os órgãos de defesa do consumidor para fazer as suas reclamações? Bom, a primeira pergunta, qual foi? Agora eu já confundi aqui. A primeira pergunta é a última, né? Como que as pessoas podem, no caso de não estar recebendo produto, como é que a pessoa reclama? Para os órgãos de defesa do consumidor. A segunda pergunta é se eu posso me arrepender antecipadamente, antes do produto chegar. Isso, era essa que eu queria lembrar. É o seguinte. Está atrasado. É o seguinte, bom, se arrepender antecipadamente, você diz, se for, deixa eu ver se eu entendi bem. Ela comprou, sei lá, ia entregar em 3 dias, não entregou. Aí ela, dentro dos 7 dias, ela vai se arrepender. Se for isso, pode. E não precisa ser porque não entregou. Pode ser por qualquer motivo, não precisa nem dizer por quê. Se foi depois dos 7 dias, aí já não vai ser direito do arrependimento. Porque, assim, o direito do arrependimento é para você cancelar em até 7 dias do recebimento, né? Mas, na verdade, se ela ainda nem recebeu, então não é nem direito ao arrependimento, né? Ela já vai dizer que é o cumprimento da oferta. Descumprimento da oferta. Entendeu? Ok. Não precisa nem entrar no arrependimento. Para esse exemplo, né? Eles exigem que o produto chegue e que você devolva o produto aos Correios. Não, essa devolução aos Correios aí eu entendo como abusiva, porque a lei não fala isso. A lei, ela fala que você tem que cancelar você pode fazer o cancelamento em até 7 dias. E normalmente o que eu vejo na prática, o cancelamento, a devolução, ela é feita dependendo da forma como foi o pagamento. Então, assim, por exemplo, se foi feito num cartão de crédito, tem lá, normalmente, dá o tempo de rodar aí 2 faturas e tal, para entrar o crédito novamente no seu cartão. Então, assim, existem essas diferenças. Normalmente é um boleto, aí às vezes faz depósito na conta. Então, não costuma demorar tanto, né? Agora, se ela estiver sentindo aí que está tendo muito problema para fazer um cancelamento, que relativamente é uma coisa que é para ser simples,
né? Então, talvez já seja necessário que ela tome outras medidas, tá? Agora, complementando a pergunta lá que acabou que eu não concluí no exemplo dela. No exemplo dela, ela comprou antes dos 7 dias, na verdade, ainda está nos 7 dias e ela quer cancelar. Era isso? Ela pode cancelar também. Que ela não recebeu o produto. Pode cancelar. Ela não recebe o produto. Né? Então, ela não quer mais, quer comprar em outra empresa. Aí eles têm que devolver o dinheiro. Mas como o produto deles não chegou, eles ficam aguardando o produto chegar. Isso é uma... Entendi. Uma prática deles lá, né? Política deles de cancelamento, né? Tem que ver qual é a política deles de cancelamento, né? Tem alguns que colocam essa coisa aí da caixa, tem que estar com a caixa, tem que devolver com a caixa, tem que não sei o quê, mas isso tudo tem que estar informado previamente também. Se não tiver uma informação prévia disso tudo para o consumidor, isso daí eles não podem cobrar depois. Esse é um modelo latino-americano do princípio da má-fé. Quando a gente vem trabalhando com empresas americanas, a situação muda muito, com cultura americana. O americano não quer nem... Fala assim, olha que interessante o Uber Eats. Ele não cobra do seu cartão enquanto o produto não chega. O produto está reservado, o valor está reservado no cartão, mas ele só é cobrado quando o produto entra na sua casa. Aqui não, aqui a gente compra o produto pela internet e já paga antecipadamente. O valor já saiu. Se o produto vai chegar ou não é outro problema. E se não chega, o problema é do correio, eles não devolvem o dinheiro. Então, o que eu acho interessante aqui é o seguinte: você comprou o produto não chegou. Aí, assim, a pessoa que tem que entregar não faz nada, tipo, não faz um contato, olha, a gente teve um problema, não vai conseguir entregar nesse prazo, vamos repactuar uma nova data, Não, deixa a pessoa no vácuo, né, assim. Aí você fica esperando com aquela expectativa. Isso que a Luciana está dizendo aqui, que ela não recebe resposta de lugar nenhum. Pois e isso é uma coisa que eu acho, e ainda tem isso, e aí o consumidor, pelo menos aqui, o entendimento é esse, né, no nosso judiciário é assim, tem que comprovar que entrou em contato, que tentou, que buscou, que não sei o quê, mas vem cá, não tinha que ser ele que tinha que comprovar que entregou, não? Entendeu? Porque assim, né, você contratou, a pessoa não vai fazer a entrega, e simplesmente some, né? Foi aí que eu desisti, Renata, dos processos de direito consumidor. Foi aí que foi a minha desistência. Não foi meu caso, eu estava lá defendendo o meu caso, que eu não quero contar, mas só para a gente terminar aqui e eu fazer um agradecimento a você. Eu estava num processo meu, naquele tribunal recursal, né, de plano de saúde. Eu sou diabético, etc. Mas o que eu vi foi com outro colega, o colega estava na frente, aquilo me assustou de tal maneira. O colega contou que ele tinha feito um plano funerário para a mãe dele. Isso eu acho que é relação de consumo, plano funerário, que só serve para quando a mãe morrer. Ou seja, não tem outro momento que sirva isso. E ele contou a história que quando a mãe morreu, não tinha lugar para enterrar a mãe, porque estava tendo um problema de cemitério aqui no Rio de Janeiro. Vaga, e não tinha lugar para enterrar a mãe. Acontece muito. A Norma está dizendo que aprendeu a usar o reclameaqui.com.br, maior fonte de prova que você pode existir, Reclame Aqui. E tem agora o do consumidor também, que a Renata faz parte. E aí, como a mãe, ele não conseguia enterrar a mãe, ele já tinha pago o plano funerário, a mãe ficou lá no congelador e deu um horário que era para enterrar a mãe, tipo 5 horas. E avisaram a ele 4h30, quando ele chegou, a mãe já tinha sido enterrada. E ele estava pleiteando o quê? Danos morais. E o desembargador recursal, né, o juiz recursal, falou assim: eu vi isso com meus próprios olhos. Doutor, ganhar dinheiro com a própria mãe? Quem morreu, morreu, doutor. Quem morreu, morreu. Não tem indenização, obviamente que não. Guarda sua mãe no coração. Depois que eu vi isso, eu falei, primeiro não contrato plano funerário mais. Mas isso daí não é regra, com essa jurisprudência.
Eu fiquei meio chocado. No meu caso, era o plano de saúde, ele perguntou quanto eu pagava de plano, e eu já pago meu plano há 10 anos, 20 anos, né, porque eu sou diabético, e ele falou, pelo valor que você paga, está sendo atendido muito bem. Se eu continuar dando ganho de causa, ele disse, você vai falir o plano de saúde. Paga isso aí. Agora, quer o plano bom, paga mais caro, falando para mim. E eu fiquei... A questão foi ótima. Renata, quero te agradecer muitíssimo o bate-papo aí. Tenho certeza que os nossos alunos adoraram, tiraram suas dúvidas sobre pagar mensalidade, se não vão pagar, se vão pagar. Que te agradecer muito, agradecer o Eduardo Biondi, agradecer a Comissão de Defesa do Consumidor, parabenizar pela sua postura de conciliação, que é algo muito belo de se ver no direito. É difícil para o brasileiro entender um pouco, porque a gente ainda está evoluindo nisso, né? Nesse direito conciliatório, mas fico muito feliz de você ter compartilhado com a gente aí tantas informações e principalmente defender o diálogo. A Luciana está dizendo que foi muito bom o esclarecimento, a Sandra, parabéns, o Bruno parabenizando, e dizer que a Estácio está de portas abertas sempre. Vamos ver se a gente consegue fazer, quando voltar, uma semana de direito do consumidor na Estácio, para os alunos treinarem um pouco, né? Aí estão os futuros advogados, futuros juízes, promotores, clientes também, que eles gostam. E defesa do consumidor, sim, o pessoal adora, né? O pessoal adora fazer aquele... Como é que é o nome daquele rapaz que foi candidato a governador de São Paulo? Esqueci o nome dele. Que ele é aquele que faz aquele programa de vídeo, que vai nas lojas com a câmera. E tem muitos programas desses da televisão de direito do consumidor invadindo as lojas, etc. Tem. E tudo isso é muito bom, porque ajuda principalmente a pessoa mais humilde a ver que tem seus direitos, a garantir seus direitos, a lutar pelo direito dela, né? Às vezes, as coisas compradas com tanto sacrifício, às vezes com defeito, etc. Fico muito feliz, muito obrigado em nome da Estácio. Aproveito para te convidar lá para a nossa comissão de advocacia pro bono. Sempre que você precisar de alguma coisa, nós estamos à disposição também, tá? Muito obrigado. Aí, ó, Celso Russomano, que eles estão falando. A Lúcia está te parabenizando, Gabriela, Luciana, um monte de gente aí te parabenizando. Agradeço muito aí pela atenção. Bom, eu que te agradeço a todos aí que ficaram essas quase 2 horas, né, que a gente está aqui debatendo. 1h36, né? 1h40, discutindo aí o direito do consumidor. Espero ter conseguido esclarecer aí algumas dúvidas, mas caso continuem com dúvidas, podem nos procurar. Eu vou dar aqui os canais, né, que o pessoal pediu aí. Para reclamar, queria colocar até antes de dar os canais aqui, eu queria falar um pouquinho da plataforma do consumidor.gov.br. É uma plataforma que é do governo federal e que foi criada exatamente para colocar frente a frente aí os consumidores com os fornecedores para tentar resolver de forma rápida, né, os problemas de consumo. Então, todas as grandes empresas estão lá. Então, a gente indica bastante. Quem tiver qualquer problema, eu acho que antes de buscar qualquer medida judicial, tenta aí via consumidor.gov, que é possível, sim. A gente tem um índice de resolutividade acima de 80%, então vale a pena buscar também essa tentativa aí, porque é uma plataforma que é monitorada pelos órgãos de defesa do consumidor, pelo sistema inteiro de defesa do consumidor, envolve aí PROCONs, defensorias, OABs, enfim, está todo mundo integrado. É uma curiosidade, né? Na verdade, uma novidade que acabou que não foi nem muito falada, porque logo depois teve a pandemia, então o assunto virou tudo para a pandemia, mas desde fevereiro os advogados já podem utilizar a plataforma para atender os seus clientes, então já foi feita essa parceria com a OAB, então os advogados podem sim utilizar a plataforma para resolver os problemas dos seus clientes. É www.consumidor.gov.br. Tá? E além dos canais da Comissão de Defesa do Consumidor, que eu já deixei aqui, CDC, OAB, RJ, a gente tem lá várias informações também de defesa do consumidor e eventos que a gente faz, palestras, está tudo lá, né, sob a liderança do nosso querido Eduardo Biondi. E também, né, caso tenha necessidade de buscar aí os órgãos de defesa do consumidor, eu atuo no PROCON do município do Rio, PROCON Carioca. Então, aí teria que entrar lá nas redes sociais do órgão, né? A gente tem Facebook, tem Twitter, tem Instagram,
Enfim, tem o site do Procon Carioca também, www.rio.rj.gov.br/Procon Carioca. Também dá para ingressar ali, fazer reclamação pelo site. Enfim, e é isso. Queria agradecer mais uma vez o convite, colocar o meu Instagram também à disposição, meu Instagram, Facebook, Rerubac, que é Rede Renata Rubac, R-U-B-A-C-K. E aí, quem tiver interesse aí, ficou alguma dúvida ou quer esclarecer alguma coisa, pode me procurar diretamente, que eu estou lá à disposição para ajudar no que for possível. Tá bom? É isso. Obrigada, Vitor, pelo convite. Obrigada a todos que assistiram aí, que ficaram com a gente durante esse tempo. E até a próxima. Obrigado, Renata. Abraço, fica com Deus. Bom final de semana. Pessoal, vamos começar daqui a pouquinho, em 5 minutos, lá na outra sala, a palestra do Procurador de Justiça Marcelo Monteiro, imperdível, hein? Marcelo Monteiro foi do primeiro Tribunal do Júri da capital, o homem fala a verdade, o homem é muito bom. Vocês vão gostar lá, a palestra é maravilhosa. Depois nós temos direito tributário, e no final do dia terminamos com um bate-papo sobre política, aí com vários jovens da Universidade de Itacessá, que querem falar sobre democracia, juventude, política. Vamos abrir o espaço aí para todo mundo falar o que quiser e a gente poder ter um debate gostoso aí nesse dia todo, tá? Um forte abraço, nos encontramos lá no Marcelo Monteiro, lá na outra sala, tá? Um abraço, tchau, tchau.